Jesus, a graça e a paz esteja convosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais uma Palavra de Deus para hoje. Esse programa que é voltado à divulgação da Palavra de Deus. Aqui você tem o maná diário, uma Palavra de Deus para você. Antes de nós iniciarmos, eu quero te pedir que você se inscreva no meu canal do YouTube, canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Lá, se inscrevendo, você deixa seu joinha, seu like, compartilhe, comente, é muito importante, e incentive outras pessoas a estarem se inscrevendo no canal para que nós possamos ganhar força nessa missão nossa, que é a divulgação da Palavra de Deus. Quero agora que você peça a Deus que fale com você, que abra sua mente, seu entendimento, que você possa receber a Palavra de Deus no seu coração. Sei que nós passamos por momentos difíceis, momentos de muita tribulação, momentos de muita apreensão, momentos de distanciamento social, momento de pandemia, e nós temos que estar em oração, pedindo ao nosso Deus que entre nessa batalha conosco. Hoje nós vamos aprender 5 lições que trazem a história de Elias no seu encontro com Deus. Elias acreditava ter fracassado. Quando ele acreditava que tinha fracassado, Deus se revelou e encheu ele de conforto e de vitórias. O texto bíblico escolhido para a nossa meditação hoje está em 1 Reis, capítulo 19, versos 4. 1 Reis, capítulo 19, versos 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. A história de Elias é, até o momento relatado no texto acima, uma história de sucesso. Como se não bastasse em sua história a multiplicação de alimentos, a ressurreição de um morto e uma profecia de duração de 3 anos de seca, que foram todas essas profecias cumpridas, Elias acabara de vencer 350 profetas de Baal numa disputa épica, quando Deus se revelara à nação israelita de forma espetacular, consumindo o sacrifício por ele, Elias, oferecido. Mas a história contada no capítulo 19 de 1 Reis é de um profeta cansado, de um profeta decepcionado e de um profeta com medo. Jezabel ordenou a morte do profeta tão logo soube da morte dos profetas de Baal. Elias então, com medo, fugiu até Berseba, onde pensou em desistir de viver. O texto, embora esse texto possa ser adaptado como uma situação de depressão através do recurso da homilética, Elias estava muito mais decepcionado do que deprimido. E se considerarmos a patologia da depressão como ela é, isso se nós considerarmos a patologia da depressão como ela é. Eu falo isso porque existem
alguns pregadores que usam desse termo depressão, que Elias estava deprimido. Embora, conforme nós podemos ver aqui, Elias estava muito mais decepcionado do que. Se nós formos analisar a depressão, a patologia da depressão, como ela realmente é, né? Mas agora nós vamos aprender 5 lições. A partir de agora nós vamos aprender 5 lições tiradas do ministério de Elias. A lição primeira é que o ministério de Elias foi de vitórias e de derrotas, assim como é o meu, o seu. Embora Elias acumulasse vitórias, ele teve que conviver com uma nação cada vez mais idólatra, governada por um rei fraco e uma rainha satânica. E com a morte de colegas de ministério, como ele mesmo confirma no versículo 10. Ao fugir, Elias reconheceu que aquele era um momento desesperador e a sua vida corria um risco real. Assim como Elias, nós também temos os nossos momentos bons e os nossos momentos ruins, concorda? Mesmo as maiores vitórias não podem amenizar a dor causada pelas derrotas, pelos fracassos e pelas perdas. Ninguém está isento de sofrimento, nem mesmo Elias, profeta de Deus. Por isso, nós temos que aprender essa lição, que ninguém está isento de sofrimento. Porque nem mesmo Elias, profeta de Deus, e tantos outros não estavam isentos. Então, o ministério de Elias, assim como o nosso, ele é feito de vitórias e de derrota. A lição segunda é que o cuidado de Deus é permanente. Elias, fugindo, olhando para a sua situação, imaginou que morrer não era tão mal. Elias não pensava em se matar. Ele apenas deixou cessar seu ministério, pois se sentia cansado e sozinho na sua luta por fidelidade a Deus. Elias não pensou em se matar. Ele pediu para que Deus tirasse a sua vida. A palavra de Deus em 1 Reis 19:5 diz que Elias deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Mesmo foragido, desanimado e acreditando que seu ministério não tinha alcançado êxito, Elias percebeu ali que o anjo do Senhor não se separou dele, o anjo do Senhor seguiu. Ninguém que se coloca nas mãos do Todo-Poderoso, ninguém que se coloca nas mãos de Deus vai ficar sozinho. Essa é uma lição que nós temos que aprender. A companhia dos anjos de Deus é certa, mesmo que invisível. Quando Elias acordou, o pão assado em brasas e a água estavam à sua disposição, pois Deus desejava preparar Elias para a sua última e grande jornada neste planeta. Quem se propõe, e aí está a grande lição, quem se propõe a ser fiel, não vai faltar pão e água, mesmo que para isso os anjos tenham que trazê-lo, porque Deus está sempre conosco. Quando nós estamos com Deus em fidelidade, nós nunca estamos sozinhos.
A terceira lição é que Deus se interessa pelos nossos problemas. Elias caminhou até Horebe, o monte de Deus. Foram 40 dias e 40 noites de jornada, provavelmente sem comer, já que o texto afirma que ele caminhou com a força daquela comida preparada pelo anjo. 1 Reis 19:8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Na caverna ele dormiu. O Senhor se revelou através do dom de profecias e perguntou: que fazes, Elias? E ali não era uma repreensão. Deus permitiu que o profeta abrisse naquele momento seu coração para que pudesse dar a ele a maior de todas as revelações que um ser humano poderia ter: a revelação de si mesmo. Essa é a maior revelação que um ser humano pode ter. É quando Deus nos revela a nós mesmos. A resposta de Elias revela toda a sua angústia. 1 Reis 19:10. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Deus mandou que Elias saísse da caverna, para que o profeta pudesse conversar pessoalmente com ele. Que glória! Deus não quer ser um ser distante. Deus quer estar perto de você, falando com você, frente a frente com você. Ele quer nos ouvir, Ele quer nos revelar os planos que Ele tem para cada um de nós. Porém, nós não devemos ficar escondidos dentro de uma caverna. A caverna é escura, como são as trevas da nossa vida. E essa é a maior caverna que nós revelamos, são as trevas da nossa própria vida. Treva que pode ser causada pelo medo, pelo desengano, pelo pecado. Mas nós precisamos sair para a luz, para nos encontrarmos com Deus. Essa é a terceira lição. Precisamos sair da nossa caverna, precisamos ir para a luz, para nos encontrarmos com Deus. A quarta lição: a presença de Deus traz paz e conforto. Deus estava lá fora. Antes, porém, de falar com Elias, a tempestade fendeu a rocha, o terremoto tremeu o monte e o fogo ardeu o ar. Mas Deus não estava em nenhuma dessas manifestações poderosas. Deus já foi fogo quando quis proteger seu povo. Já foi terremoto quando apresentou a sua lei. Já foi tempestade quando afogou os inimigos do seu povo. Mas quando estamos com medo, solitários e nos sentimos derrotados, Deus é a brisa suave. Brisa é sinônimo de segurança e de tranquilidade. Ninguém se esconde dela, mas procura. A brisa representa a paz e o sossego, e é de paz e sossego que precisamos quando estamos abatidos. Essa é a quarta lição. A quinta lição é que Deus sempre tem planos para nós. Deus não tirou a vida de Elias. Pelo contrário, enviou-lhe a mais algumas missões importantes. O profeta deveria ungir 2 reis e um substituto para si mesmo. Aos reis Azael e Jeú caberia derrotar os inimigos Acabe e Jezabel. E a Eliseu caberia a continuação do próprio ministério de Elias. Deus lhe revelou também
que 7.000 israelitas ainda não haviam dobrado os joelhos a Baal. E ao invés de tirar-lhe a vida, Deus revelou-lhe que pretendia arrebatá-lo da terra e levá-lo para habitar com ele. Elias foi arrebatado. Os planos de Deus para nós são sempre muito, infinitamente maiores do que os nossos próprios planos. E para alcançá-los, e para Deus nos revelar esses planos, basta nós nunca nos afastarmos de Deus. A missão de Elias não acabou ali. Mais de 700 anos depois, Elias foi enviado à terra novamente numa missão especial. Ele deveria confortar e encorajar o Messias, que em breve entregaria sua vida pelo pecado meus e seu, pelo pecado dos homens. Elias estava no céu, fiado pelo sacrifício vindouro do Cristo, e ao encontrá-lo, a divindade de Jesus foi revelada em toda a sua glória. O plano de Deus para cada um de nós é que possamos, assim como Elias, contemplar a glória de Jesus e usufruir da eternidade. E a nós basta que tenhamos fé para continuar e que a história de Elias nos ajude a não desistir. Espero que você tenha aprendido essas 5 lições que são o ministério, o nosso ministério, ele é feito de vitórias e derrotas, mas ele está entregue nas mãos de Deus. A segunda lição é que o cuidado de Deus é permanente, grave isso. A terceira é que Deus se interessa pelos meus e pelos teus problemas, aleluia. A quarta é que a presença de Deus nos traz paz e conforto, por isso que nós temos que buscá-lo sempre. E a quinta lição é que Deus sempre tem planos para nós. Meu irmão e minha irmã, Deus tem planos para mim e para você. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Receba meu beijo, um forte abraço e saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Daí a pouco estaremos no YouTube, te espero lá. Que Deus possa penetrar com essa palavra no teu coração e que você possa usufruir das lições aqui aprendidas através do ministério de Elias. Graça e paz em nome de Jesus.